E a gente está começando agora mais um programa Ponto de Encontro. E a gente vai falar sobre filmes baseados em jogos de videogames. Game over! A gente tem aqui numa relação entre os filmes com maior destaque, pelo menos, o início dessa onda de videogames, de filmes baseados em videogames, com 1993 Super Mario Bros., né, que já é uma adaptação às avessas, assim, ela já não quer pouco agradar qualquer tipo de fã do videogame e faz um filme só que com Bob Hoskins e o John Leguizamo lá como personagens principais lá, que vagamente lembram, até porque o Mario é um boneco, né, não tem como lembrar ele muito proximamente, né, que vagamente lembra os personagens, e daí é que começa essa onda intercalada de adaptações aí, que hora mais, horas menos, e mais recentemente até com uma leva, nos anos 2000, com uma leva um pouco maior, né? Mas a gente vê como o início realmente é uma coisa meio conturbada, assim, como aconteceu, talvez até de forma relativamente parecida com algumas adaptações de histórias em quadrinhos, né? Eu acho que o que falta é justamente um X-Men para os filmes de videogame, assim. Até hoje. Algum que acerte, né? Porque eu acho que na história aí, talvez os Resident Evil tenham algum valor mais, seja mais legalzinho e tal. Mas para achar um que se salve minimamente é difícil, assim. A gente tem logo na sequência aí os videogames de ação, né? De luta, aliás, que vem com um filme animado do Street Fighter, que nem conta, na verdade, como um grande blockbuster, um grande filme, assim. Mas logo em sequência a gente tem 3, que é o Double Dragon, que é talvez o pior de todos, o Street Fighter, né, do Van Damme. Talvez é o pior de todos também. Que também está ali no pau a pau, né, para ser um dos piores. E o Mortal Kombat, que é no mesmo diretor do Paul Anderson lá, que é o mesmo diretor do Resident Evil. Uma coisa só, voltando um pouquinho à questão do Mario, que é curioso, ou não curioso, mas talvez até um reflexo da realidade, é o fato de ele ser a adaptação ser o primeiro filme que adapta um videogame, que no fim é um dos videogames mais populares da história, né? Isso sem a menor sombra de dúvida, e além de só popular, é um videogame bastante divertido. Todas várias variações que tem do jogo do Marvel, do jogo do Mario, todos eles são diferentes. E aí eles fazem esse primeiro teste e depois entra aí no que você, não sei, acho que a gente pode chamar do filão dos videogames aí, que é os jogos de luta, assim, né? Principalmente jogos de Taitorama, né? Que se jogava realmente fora de casa, né? Muitos deles se jogavam mais fora de casa, em shops ou lojas que tinham mais isso, com mais evidência, para esses jogos eletrônicos que realmente eram a febre do momento, né? Até criaram outras variações, como teve Marvel versus Capcom, né? Aquelas outras variações de jogos de luta que teve, mas jogos de luta realmente viraram uma febre ali nos anos 90 que impulsionou esses filmes, né? Tem, e vai ser continuar assim, né? Se tornou num gênero estabelecido dentro do videogame, né? Você tem Tekken, é um filão assim e que talvez uma das coisas do filme de videogame é que ele vem sempre ou depois que o videogame perde ou de videogames menores, ou depois que o jogo já perde, depois. Talvez um dos problemas seja aí, né? Porque é claramente um momento em que, como é que a gente consegue extrair algum dinheiro desse jogo? Vende para alguém fazer um filme. Talvez um dos problemas seja por aí. Na sequência aqui, a gente tem filmes mais irrelevantes, como a própria continuação do Mortal Kombat, né? Que parece um filme feito para videogame, de tão ruim que é. Que até o Christopher Lambert, que está no primeiro, eu acho que ele nem aceita participar do segundo, claro, de tão fraco que ele é, né? E olha que para alguém que fez a Highlander 2, não. Daí tem o Wing Commander, daí entra, nos anos 2000, Lara Croft, né? Que daí é o primeiro videogame que realmente explora uma mega estrela de cinema para se aproveitar, e depois vai virar isso comum com principalmente o Resident Evil, né? Que vem essa febre de heroínas, né? De videogames, até em heroínas de videogames que são adaptadas de história de terror, como o próprio Silent Hill, né? Que também acabou virando 2 filmes já hoje, né?
Que é também um gênero que se estabelece, né? Que remete até o antigo Metroid, que no final se revelava que era uma heroína e se estabelece, né? Que é o que o Tomb Raider talvez seja o grande. Só que também há de se lembrar que era a Angelina Jolie como uma grande estrela de cinema, mas ainda não uma mega estrela de cinema, né? Já era famosa e tal, já era grande, mas também não era E talvez tinha casado com o Brad Pitt ainda, também, né? E talvez seja um dos mais bem adaptados, assim, não são melhor adaptados, assim, mas que mais respeitem o mais fiel nesse sentido. E nesse sentido de adaptação, até voltando novamente um pouquinho a questão ali do Mortal Kombat, do primeiro, ele ainda, eu acho que dessa primeira leva, ele é o filme que mais se resolve, justamente por essa questão de não tentar se levar tão a sério também, porque ali a ideia, eles não querem saber de onde os personagens foram criados, se eles são geneticamente modificados ou de outro planeta, eles simplesmente tentam pegar uma história que essencialmente é de gente se batendo ali e tentar criar alguma linha que una os personagens ali e o filme vai acontecendo, assim, perto, por exemplo, do Street Fight, que quer posicionar um momento de guerra entre nações ali, e aí acaba descambando completamente, assim, o Mortal Kombat ele ainda tem essa vantagem, que ele se propõe a contar ali uma história e... o Mortal Kombat ele apela pra fantasia, e o Street Fighter ele tenta dar realidade para um videogame que também é só basicamente dois personagens um lutando contra o outro. Então não faz muito sentido gastar tanta atenção na história se tu quer ver, na verdade, é a luta entre os teus personagens preferidos, né? Talvez seja essa uma das questões também, porque o videogame sei lá, a manifestação cultural, a arte, sei lá como a gente vai chamar, que mais é limitada pelos recursos técnicos, assim, né? Então tu pode contar uma história de verdade no videogame desde muito recentemente, né? Quando foi feito um Street Fighter da vida, uma coisa assim, ou tu gastava capacidade de processamento fazendo o jogo, ou tu contava a história, né? Então um pouco disso talvez venha daí, tu tem que inventar uma história para os jogos que os jogos realmente não têm, né, a maioria. E aí, por outro lado, tu for fazer com os jogos de hoje, que já tem essa capacidade, tu pega, sei lá, um GTA, uma coisa assim, tu vai contar uma história que já foi contada, né? Porque o videogame lá tu joga e tal, mas é a história... Se for filmar a mesma história de um jogo como o GTA, que tu começa ali e tal, daí tu faz as coisas, chega no final, é a história que já foi contada no jogo. Então, eu acho que o videogame fica meio aí, né? Ou não tem história, ou a história já foi contada, tu não vai contar de novo. E o Silent Hill sofre um pouco com isso, assim. E ali meio que se encontra um caminho que é mais o da referência, assim, né? Que tu conta muito por cima e tenta mais mostrar as coisas específicas do jogo. E o Silent Hill ele ainda tem duas questões, que ele é um filme de gênero dentro de outro gênero, né? Que é um filme de terror dentro do gênero adaptação de videogame. Então, ele realmente tem vários públicos a agradar ali nesse caso, né? Porque também porque os jogos já têm os seus gêneros, né? O problema tu faz uma tradução para uma outra linguagem que a princípio não parece, mas é muito diferente, né? Porque ao contrário do livro, de um livro ou de um gibi que tu vai adaptar, ali já a história é contada, tem início, tem meio, fim. Agora o videogame não, a história na verdade é um pretexto para que aconteçam as coisas, né? E tu fazer as coisas ali. Então ele não é pensado assim. Então eu acho que nessa tradução que ainda ninguém se acertou. A gente tem daí aqui na sequência desses filmes aí do Resident Evil, né, dos 3 primeiros, a gente tem o Doom, que é aquela adaptação que é do Dwayne, né? Acho que até ele era The Rock ainda na época, né? O Doom, que adapta talvez o principal jogo em primeira pessoa da época, né, que tinha aquele momento. E depois alguns filmes aí como Silent Hill. Também já está passado, né? Já foi, quando sai do 1, o Doom já foi. Né? Mas digo assim, foi um dos grandes vultos de primeira pessoa, né? Então a gente tem daí depois aquele Doa Vivo ou Morto, que é outra adaptação de jogo de luta sofrível. Temos aí mais Resident Evil, né? Resident Evil o 3, aliás, depois, é 2007. Aí começa a vir jogos de todos os estilos, que a gente tem o Hitman, Em Nome do Rei, Far Cry, daí Max Payne, que é quase uma história em quadrinhos, se for ver, né, de um herói de quadrinho. E tem aquele também outro dos dois ruins de luta, que é
Street Fighter, a lenda de Chun-Li, né? Que é com aquela guria que fez a Lana Lang do seriado Smallville, né? Me fugiu o nome dela agora. Temos Prince of Persia. E que era pra ser o da Chun-Li, era pra ser vários, né? Dos vários personagens. Né? Era pra ser um de cada, assim. Né? Tentaram um, né? Graças a Deus. A gente tem daí de Tekken, o Prince of Persia, Blood Rain, daí começa mais vários Resident Evil, de novo o Silent Hill, e 2014 aqui, um dos últimos dessa leva, que é o Need for Speed, que é outro gênero, que é o jogo de carro, né? Que tem milhares aí que adapta também esse jogo para, talvez pegando a onda de Velozes e Furiosos e outros filmes que já saíram do gênero automotivo, assim, ele acaba falando isso, mas isso só mostra essa variação de gêneros de videogames que realmente em todos esses anos, pelo menos dos anos 90 até hoje, não se criou um mercado comum de adaptações de filme como aconteceu com os quadrinhos, né? Talvez o Need for Speed seja um bom exemplo, assim, porque os Velozes e Furiosos meio que são já baseados não no Need for Speed, mas nesse tipo de jogo, assim. E a estética ali é claramente um jogo de videogame. Né? E daí quando vão fazer um filme do Need for Speed, em vez de resgatar o Need for Speed realmente, eles tentam imitar a imitação que era do original. Então, eu acho que o problema é isso. Eu acho que, como acontecia com o quadrinho, como eu falei, falta um X-Men, o filme do X-Men, tu não estão se entendendo aí, quem faz filme, quem faz quadrinho, tá usando o nome, na verdade o que acontece é que tu vende o nome, porque daí vai estar lá um filme que tu já ouviu falar e tu vai querer assistir. E não tem também, obviamente, por trás um tipo de universo comum, como é o da Marvel e como tá se montando agora o da DC, porque esses personagens eles acabam meio que não se conversando, né, uns com os outros, assim, a não ser que, sei lá, os donos da indústria de Capcom lá se junta com outra lá e eles começam a fazer com que exista algum tipo de relação entre esses, sei lá, um encontro entre a Lara Croft e a Alice do Resident Evil, assim, né? Então isso pode acontecer, mas enquanto isso não acontece, não se tem esse ambiente que está por trás de todos os filmes, como acontece com a Marvel e com a DC, que são basicamente quem mantém o gênero de quadrinho no cinema. É que também o gibi tem um problema, o videogame tem um problema que ele se sustenta muito bem sozinho, né? Esses games ganham muito dinheiro com o videogame. Até, na verdade, a indústria de videogame fatura mais hoje em dia do que a indústria de cinema, né? E é um mercado bem estabelecido, tem a questão do online, já vende por ali, já joga ali, então ele não precisa do filme, né? Bem dizer. Não há questão em fazer mais dinheiro com o filme ali ainda, né? E aí, se tu tem uma ideia legal para um filme, de um jogo, faz o próximo jogo com essa ideia e ganha mais dinheiro, faz o que tu já sabe fazer. Né? O que pode acontecer, e talvez nessa linha, é justamente se aprender com a Marvel. Tem gente falando já, por exemplo, que a empresa como a Rockstar, que faz o GTA, faz o Red Dead Redemption, que é uma série de jogos de mundo aberto, que podia fazer com que todos se passassem no mesmo mundo. Assim, por exemplo, Red Dead Redemption é do faroeste, e o GTA, o 5, que seria Los Angeles, né, que é Los Santos. Então, localizar aquilo no passado de Los Santos e começar a interligar de alguma maneira. Que, de certa forma, o próprio GTA já faz entre as várias versões, né? No GTA V, que passa muitos anos depois do GTA 3, por exemplo, do San Andreas, tu vai lá, daí tu vai no lugar que tu ia no outro jogo, tá lá a casa do cara, tá a bicicleta, já se passou tempo, ele não tá mais lá, mas tu vê que é o mesmo mundo. Né? Então talvez a indústria de videogame tenha outras coisas a aprender antes que consiga fazer, que se dedique a fazer um filme sobre videogame. Dá quase pra gente pensar que, se a gente tá falando que a questão da história do roteiro acaba sendo o grande calcanhar de Aquiles dos filmes, os jogos em si, eles têm histórias melhores do que os filmes que acabam sendo transformados, inspirados aí nesses jogos, assim. Curiosamente isso, né? Não, e o jogo hoje tem muito mais em quantidade de roteiro do que qualquer filme, né? Tu pega, sei lá, um Borderlands, um Destiny, tu tem horas e horas de jogo ali com uma história acontecendo e tu tem diálogos, milhares de diálogos o tempo todo, de um monte de personagem.
Então, já se faz isso. Por isso que eu digo que talvez as grandes ideias que poderiam dar em grandes filmes, que eu acho que é uma coisa que só vai acontecer como aconteceu com o quadrinho, de que quando as pessoas que fazem aquilo ali forem fazer o filme também, né, participar do fazer o filme, não só vender a ideia, vender o nome, mas essas pessoas, as grandes ideias, elas têm que usar no jogo, porque tem que fazer o jogo e tem que ter... Então, talvez não caiba ou não tenha muito porquê no modelo de indústria de videogame que a gente tem hoje um filme de sucesso, assim. E para ir para o encerramento também do nosso bate-papo, o Ângelo falou que a gente não teve aí um X-Men, né, que redefinisse o gênero de adaptações de videogames, e na verdade a gente também não tem um grande filme que faça essa adaptação à altura, como talvez seria daí o Superman do Richard Donner, que é o filme que estabelece os parâmetros para o que vem depois, seja com reformulações ou não, mas ele meio que se torna o filme clássico daquele gênero, né? E nesse sentido, até um sentido que o cinema começa a rir de si mesmo, a gente tem o Pixels, né, com Adam Sandler, que já ri justamente daquela época áurea dos videogames dos anos 70 para 80, que é quando tem os jogos de Atari, né, Tetris, o Galaga, aqueles jogos mais conhecidos dessa época, que acaba brincando com quem era adolescente naquele tempo e depois se torna um adulto, né, como o Adam Sandler, o que não é um bom sinal, né, pelo jeito até. E claro, nisso a gente tem outras adaptações em outros gêneros, como animações, desenhos. E também tem que dizer do Detona Ralph, que também brinca com esse universo dos videogames, né. Talvez aí que você esteja também uma das explicações, que existem essas iniciativas mais com o universo, né? Porque tu não tem uma identificação com os jogos como tu tem no caso dos quadrinhos, né? Tu não segue um personagem que tu lê lá dos 6 anos até os 40 anos de idade. Tu tem, por mais que algumas franquias tu fique jogando e tal, tu joga em GTA 1, 2, 3, 4, 5. A ideia do videogame é feita para ser efêmero, assim, né? E tu joga, tu não joga sempre o mesmo, né? Tu joga, sei lá, 6 meses, tu joga um, depois tu vai jogar outro jogo, então tu não tem essa mesma relação, um nome tão forte quanto tu tem com os quadrinhos. Então talvez aí que não tenha... a coisa não esteja passando como poderia. Não dá pra ser fã de um jogo como se é fã de um personagem. Pelo menos não nesse nível. Nesse nível assim, né? E acho também vale a pena a gente citar, ainda que seja no formato de animação também, essa questão do Angry Birds, né? Que é um filme que talvez ainda seja um outro tipo de videogame, aí, mais de computador ou de celular, assim, que é um filme que é um tecnologias game, móveis, né? Um game que fez muito sucesso e acaba se transformando num filme também de um sucesso aí que, se não é estrondoso, pelo menos é um sucesso bastante considerável para essa indústria, né? E isso deve ter um pouco a ver com essa questão de que as pessoas que provavelmente aí, criaram todo o visual, participaram da produção do game, de alguma forma elas estejam também na produção do jogo, do filme em si, uma vez que as tecnologias digitais aí são esses programas são muito próximos, assim, elas devem ter tido aí uma conversa bacana, porque entenderam um pouco da ideia e transportou talvez um pouco desse sucesso dos games para o cinema. Quase uma terceira fase de jogos de adaptações de videogames e de jogos de videogames, né? Que seriam embora o Angry Birds ele não tenha surgido para o celular, mas seria o que é hoje os joguinhos de celular, Candy Crush, alguma coisa do tipo. Inclusive na maneira de rentabilizar, né, dessas microtransações que tu compra no jogo, esse tipo de coisa. Só que talvez também tenha um caminho que não seja exatamente os filmes de videogame, mas a questão das animações. O próprio Angry Birds já tem animação, né, que teve um relativo sucesso. Tu tem outros. E aí talvez o grande exemplo seja o Pokémon, né, que é uma grande animação, coisa legal, e tem grande sucesso e tal, e vem do jogo. E a gente já teve antigamente também, quem lembra do desenho do Pac-Man, que bem antes, também foi por aí. Então tem coisas acontecendo, né? Acho que a gente ainda talvez o que falta seja um Tim Burton da vida para fazer como fez com Batman, para alguém para fazer um filme de videogame. Só que também, por outro lado, é uma indústria que, na verdade, faz ao contrário, né? Porque hoje todo filme, todo desenho, tudo essas coisas tem o seu jogo de videogame também, né? Então talvez seja mais para receber do que para dar. Vacilou.
Isso poderia acabar. E a gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá.